Zé, o Guga está sugerindo uma continuidade de paradigma. Eu não estou muito de acordo com isso. Aliás, não estou nada de acordo. Legislação internacional não condiz. Acho que é perigoso quando a gente analisa Donald Trump de forma compartimentada, né? O restante, o Bush ameaçava a Síria, Irã, Coreia do Norte, enfim, um monte de país além do Iraque e do Afeganistão que ele formalizou os ataques. E a briga com a França, né? Freedom Fries, com French Fries. O jornalista Guga expõe a hipocrisia da Globo News ao vivo. Ele revoltou a militância do canal ao criticar o governo Lula e defender a operação de Trump na Venezuela, e ainda esfregou fatos na mesa, mostrando que governos anteriores cometeram atos muito piores. Fique atento, pois Maduro revelou algo do Brasil ao ser preso que vai te surpreender. O jornalista da Globo Demetrio ficou visivelmente incomodado com as verdades vindo à tona. E calma que piora. Guga atropela Flávio Oliveira e destrói o governo Lula sem dó. Então já deixa o like e comente abaixo se você apoia ou não os Estados Unidos na Venezuela. E não respeitam a soberania nacional, a autonomia dos estados, a autodeterminação dos povos. É uma declaração, vamos dizer assim, filosófica quase, de abandono do direito internacional. O direito internacional foi abandonado por Putin quando invadiu a Ucrânia, né? O que Trump está fazendo é, no fundo, dar a legitimidade da maior democracia do mundo a esse tipo de ato. Seguindo o que o Demetrio comentou, eu acho que os Estados Unidos não é com Trump que deixou de respeitar as leis internacionais, a lei do mais forte. Só no século XXI, o Bush levou adiante uma guerra no Iraque sem aval internacional. Ocupou o Iraque, foi muito mais do que o Trump fez, porque o Trump foi lá, capturou Maduro, morreram dezenas de pessoas, mas comparar com centenas de milhares que morreram na guerra do Iraque, no Iraque os Estados Unidos literalmente ocupou, acabou com toda a burocracia de Estado iraquiana, colocou o Paul Bremer, um americano, para administrar o Iraque. Isso ocorreu 2 décadas atrás, pouco mais de 2 décadas atrás, mas parece que as pessoas às vezes esquecem. O Obama, você já trabalhava em Brasília na época, Andréia. O Obama, dia 19 de março de 2011, em visita a Brasília, anunciou a série de bombardeios ali Líbia, além de armar milícias na Líbia, para remover o Gaddafi do poder, embora a resolução 1973 da ONU não desse autorização para remover do poder o ditador líbio, que acabou sendo morto, assim como o iraquiano. No caso do iraquiano, foi depois de um julgamento dentro do Iraque. Depois, a Groenlândia é um território autônomo que pertence à Dinamarca, que é aliado americano da OTAN. Por isso que é chocante essa ameaça, né? É algo muito mais chocante do que a Venezuela, se pensar que a Venezuela também era um adversário americano. No caso da Groenlândia, nem tem isso. O Demetrio quer comentar o seu comentário. Pois é, o Guga está sugerindo uma continuidade de paradigma entre Trump e governos americanos anteriores. Eu não estou muito de acordo com isso, não. Aliás, não estou nada de acordo, porque é verdade que os Estados Unidos fizeram sempre várias intervenções contra países soberanos, mas há uma diferença fundamental. No caso do Iraque, aquela intervenção foi feita sob o argumento, a alegação, que depois se revelou falsa, mas havia a alegação de armas de destruição em massa. Bush teve que fazer essa alegação justamente em homenagem ao direito internacional. Podemos dizer que é cínico ou não, isso é uma longa discussão, mas ele teve que fazer essa alegação. Quanto aos ataques, por exemplo, à Líbia, e eu incluiria a Sérvia, o argumento foi a responsabilidade de proteger, que foi incluída no direito internacional, e havia, podemos discutir se havia mesmo, mas havia o risco reconhecido pela ONU de massacres de civis nesses países. Essa foi a alegação. Eu não quero discutir se a alegação foi verdadeira, eu estou dizendo que há uma homenagem explícita ao direito internacional. No caso de Trump, não é. O que ele diz é que ele interviu na Venezuela porque o hemisfério ocidental é nosso. É uma ruptura de paradigmas. E essa ruptura de paradigmas não é uma questão de palavras. Nós poderíamos dizer que tudo é igual porque há intervenções, né? Mas nem tudo é igual, porque o reconhecimento ou não da existência de um direito internacional para além da lei da força tem a sua importância. Guga. O Bustani, embaixador, que é um diplomata brasileiro, dirigia a agência da ONU para armas químicas e inúmeras vezes disse que o Iraque não possuía armas de destruição em massa. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU também dizia que o Iraque não possuía armas de destruição em massa. Ainda assim, o governo Bush optou por invadir o Iraque com esse argumento. O outro argumento mentiroso do Bush era de que o Iraque seria ligado ao Al-Qaeda e posteriormente que democratizaria o Iraque. E o Trump até fez o argumento de que o regime do Maduro seria narcoterrorista, falou algo nesse sentido. Mas o fato é que o Bush ignorou, como o Trump, completamente a comunidade internacional, as normas internacionais, e de uma forma muito mais
acentuada do que o Trump, né? O Trump, a gente está falando da captura do Maduro, e sim, de morte de dezenas de pessoas, mas não na morte de centenas de milhares de pessoas e ocupação formal do país com uma administração americana, com americanos dominando os palácios do governo iraquiano. Lembra da Zona Verde, Palácio Presidencial, o Palácio do Saddam Hussein, tudo ficou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou dono do Iraque. Isso é completamente contra a legislação internacional. Então, dizer que o Bush tinha qualquer respeito à legislação internacional não condiz com a realidade. Porque todo mundo quer comentar o comentário do Eu nunca argumentei que o Bush, ou mesmo Obama, respeitava realmente o direito internacional. Nunca fiz esse argumento. O argumento que eu fiz foi outro. Veja, mas só repondo fatos. Não foi Obama que derrubou o regime na Líbia. Havia uma guerra civil na Líbia. A intervenção dos Estados Unidos concluiu a derrubada. As coisas são um pouco mais complicadas. Mas o meu argumento é completamente diferente. O meu argumento é que os governos americanos anteriores juravam respeitar a lei internacional. E a cada vez que interviam em outros países, procuravam argumentos, alegações, muitas vezes falsas. Eu não estou discutindo a tua narrativa da guerra do Iraque. Eu escrevi isso na época, que todo mundo dizia que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Mas a alegação era uma alegação que fazia referência ao direito internacional e procurava um álibi dentro do direito internacional. Agora não. Donald Trump pode dizer completamente que ignora, como acabou de dizer, o direito internacional. Entendo o ponto do Demétrio e acho que é perigoso quando a gente analisa Donald Trump de forma compartimentada, né? Não é sobre esse empreendimento em relação à Venezuela, que já é preocupante, inclusive, à luz de um descaso que já vinha sendo recorrente em relação à América do Sul, em particular, e à América Latina. Parecia uma região negligenciada há bastante tempo e agora a gente vê uma mudança evidente de comportamento em relação à América Latina e à América do Sul em particular, e isso nos diz respeito. Mas, ainda assim, Donald Trump também atua em escala e em várias frentes. Não é só sobre um ataque, um sequestro do presidente venezuelano. É sobre ameaçar o Irã, é sobre ameaçar a Dinamarca com a Groenlândia, é sobre ameaçar o México, a Colômbia, o Canadá, é sobre deportação em massa numa escala muito superior, inclusive a de Obama, por exemplo, que foi um recordista. É sobre impor acordos comerciais tarifácios e mudar completamente as referências e os parâmetros do comércio global. Então, assim, quando a gente olha de forma mais ampla o que Donald Trump tem sido capaz de fazer nesses 11 meses, né, pouco menos, né, não tem um ano ainda de segundo mandato, eu acho que levanta, sim, uma preocupação maior do que em relação a presidentes anteriores. Eu acho que também tem algumas diferenças importantes do Trump em relação a presidentes americanos anteriores. A primeira delas é que o Trump ameaça os próprios aliados históricos dos Estados Unidos. Os presidentes americanos anteriores não faziam isso. Ninguém tinha dúvida que um presidente americano iria em defesa da Europa. Hã? Falou alguma coisa? Não, foi o que eu falei, que a diferença é da Dinamarca. Então você... literalmente eu falei isso daí, que a questão é a ameaça da Dinamarca. De fato, a América do Sul, como a Flávia disse também, mas o restante, o Bush ameaçava a Síria, Irã, Coreia do Norte, enfim, um monte de países além do Iraque e do Afeganistão que ele formalizou os ataques. Uma outra coisa. Ele apoiou o golpe do Pedro Carmona na Venezuela, né? Não podemos esquecer. Apoiou o golpe do Pedro Carmona na Venezuela, que o Fernando Henrique depois bancou contra. O golpe do Pedro Carmona que as pessoas esquecem. Em 2002, que o Chávez chegou até se afastar do poder. Mas só continuando. E a briga com a França, né? Freedom Fries, com French Fries, tem bastante coisa. As pessoas parecem que esqueceram que os Estados Unidos teve o Bush de presidente. Vários pontos me chamaram a atenção, mas as 3 ligações no mesmo dia me parece que dão a medida da preocupação regional em relação a esse avanço imperialista de Donald Trump. A América do Sul, a América Latina e a América do Sul em particular, era uma região que passava muito ao largo do radar. Aliás, muitas vezes comentávamos sobre isso, sobre quanto presidentes americanos eram desinteressados ou estavam desinteressados da região. Isso mudou muito e essa série de ligações me parece que é um indício forte de percepção dos governos locais, em particular dos governos do campo progressista, à esquerda, em relação ao que aconteceu no último fim de semana na Venezuela. Chama atenção, Marcelo, para 2 pontos. No comunicado sobre a conversa com Gustavo Petro e com Cláudia Sheinbaum, México e Colômbia, há a nota é bem específica dizendo
conversaram, o que sugere uma ação combinada, né, entre os líderes desses países. No caso do primeiro-ministro canadense, ele telefonou, ele tomou a iniciativa de ligar e isso faz uma diferença do ponto de vista diplomático, o que denota também uma preocupação ou um desejo de aproximação desse bloco. É a única nota que faz referência a uma visita do chefe de Estado canadense no Brasil já em abril próximo, com data. A referência à presidente mexicana fala de um convite de Lula para que ela venha ao Brasil. No caso do primeiro-ministro canadense, há a data de abril próximo, inclusive referência a um acordo Mercosul-Canadá, o que sugere uma intensificação dos laços, inclusive comerciais, entre países ou entre o bloco, que não eram assim tão próximos. Além disso, chama atenção para o que o Marcelo Lins já mencionou, a única boa notícia nesse intervalo de tempo, a libertação dos presos políticos e a referência que Lula faz à doação de 40 toneladas de medicamentos e insumos médicos à Venezuela. Já na segunda-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tinha feito referência a isso, a um centro de distribuição de medicamentos que foi alvo do bombardeio americano. A nota, com essa informação objetiva, ratifica essa informação de que não foram somente alvos militares atacados pelo governo Donald Trump, e isso, obviamente, tem um sentido político ou geopolítico relacionado à paz, à soberania, à autonomia dos povos sul-americanos. Marcelo. Diga, Guga. Olha, Marcelo, honestamente, vendo daqui, se esperava um maior protagonismo do presidente do Brasil, né, do presidente Lula, até porque ele era muito assertivo na questão ucraniana, na questão de Gaza e na Venezuela, com a fronteira do Brasil, tudo bem, ele tem tido essas conversas, mas o protagonismo dele é muito pequeno, nem se fala, sendo muito honesto, não se fala do Lula aqui nos Estados Unidos em relação à Venezuela. Aliás, eu recebi um compilado da Brookings com vários analistas, vários temas, com os países também. O Brasil é ignorado, deu mais valor para a Turquia, que o Erdogan tinha aquela relação com o Maduro, uma relação mais próxima, mas o presidente Lula não tem tido esse protagonismo esperado. Nós vamos, como Brasil, na contramão. Acabo de ler e ver aí com vocês matéria de que na Venezuela vão libertar os presos políticos, aqueles de direita que eram perseguidos por Maduro. E agora o presidente da República veta uma justiça e uma pacificação para o país, que seria um primeiro degrau, essa questão da redução das penas. É lamentável este veto, mas nós vamos derrubá-lo o quanto antes possível. Então nós estamos muito confiantes na derrubada deste veto e na solução deste problema. O que nós precisamos é olhar o Brasil para frente. Basta de ficarmos olhando o Brasil do passado, do 8 de janeiro, daquele quebra-quebra que para nós nunca foi golpe e que a esquerda quer sempre, todos os anos, revigorar, porque não tem discussão, não tem debate nacional. Na verdade, nós temos o roubo dos aposentados, que eles querem usar tudo isso como cortina de fumaça, os aposentados sendo roubados, o Lulinha sendo acusado de 300 mil de mesadinha por mês, o escândalo do Banco Master descoberto por vocês da imprensa e que agora eles tentam colocar cortina de fumaça porque estão em ano eleitoral. A esquerda não tem proposta de país e o que eles querem é só fazer cortina de fumaça com esse 8 de janeiro, que já está claro e óbvio para todo mundo, inclusive com essa redução de penas, que é o primeiro degrau para fazermos justiça, que a justiça de verdade é a anistia e anulação de todos esses processos, porque nunca houve golpe no Brasil.